Senhor Jesus, vamos agarrar agora nossas Bíblias e vamos fazer a leitura, tá bom? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, João 9, do 1 ao 3 e o 39. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Agora o versículo 39. Amém. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos pegar esse versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Vamos fazer desse versículo a nossa oração, amém? Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Sim. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. O tema da mensagem dessa semana é assim: Jesus veio ao mundo para os que não veem, vejam. Senhor Jesus. E a semana anterior do Alimento Diário, né? Ela deu meio que um contexto para o que nós veríamos nessa semana. Semana passada foi nos dito sobre os judeus, né, que queriam matar Jesus, que consideravam Jesus uma pessoa que não era de Deus. Lá em João 8, versículo 54, diz assim: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Senhor Jesus. E lá Jesus Cristo, né? Os judeus querendo matar Jesus, e Jesus perguntou, né? Se vocês de fato fossem de Abraão, vocês não queriam me matar. Por quê? Porque Jesus era o próprio enviado de Deus. Na realidade, Jesus é o próprio Deus, habitava entre eles e eles não viam a glória de Jesus. E sabe o que é que eles tentavam fazer? Simplesmente matar o rei do reino dos céus. Estava falando com o Neguinho hoje, que isso sempre me toca bastante. Os judeus passam a vida vivendo em função do momento em que o Messias aparecesse, e aí de uma hora para outra o Messias aparece, vive entre eles 33 anos e meio, despende a vida, né, fazendo milagres, curando, levando esse evangelho, e eles simplesmente rejeitam o Messias. Eles simplesmente desprezaram não somente Deus, mas desprezaram toda a vida deles, né? E aí, nessa semana, vem mostrar um pouco da vida desses judeus, vem mostrar um pouco da nossa condição, da condição das pessoas que rodeavam Jesus. E o ponto-chave da semana é que Jesus, ele quer abrir os nossos olhos para ver a glória dele. Amém? Amém? Senhor Jesus. E aí o alimento diário da semana, ele começa falando sobre as duas árvores. Lá em Gênesis capítulo 2, Senhor Jesus. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
E aqui, Satanás, né, ele usando da sua astúcia, ele chegou para Adão, chegou para Eva e falou o seguinte, né? É assim que Deus disse, capítulo 3, versículo 1. Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aqui eu queria mostrar para os irmãos que, na verdade, Eva, ela tinha escutado muito bem o que Deus tinha dito, né? Ela sabia exatamente o que o Senhor tinha falado. Não, tem um monte de árvore dentro do jardim, mas aquela que está ali, eu não posso. Eva, ela tinha total clareza do que o Senhor tinha dito. Mas sabe o que aconteceu? A partir do momento que a serpente, sendo mais sagaz do que todos os homens, chegou perto de Eva e falou para Eva, foi assim que Deus disse, não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E aí Satanás, ele ludibriou Eva, a ponto dela meio que perder tudo que o Senhor, face a face, tinha dito para ela. O Senhor falou, não faça isso, você pode fazer o que você quiser, coma toda a árvore, mas dessa não coma. E aí chegou o momento que Satanás enganou Eva, e tudo que o Senhor tinha dito para ela, se perdeu no meio do caminho. Versículo 3 diz assim, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Diga aí, Deus falou, Eva ouviu, a serpente contrariou e Eva acreditou. Ela simplesmente pôs abaixo tudo o que Deus tinha dito. Diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Olha aí o que aconteceu. Quando a gente dá ouvidos a que Satanás ele tem nos dito, a gente simplesmente esquece o que Deus tem nos dito. Então sabe qual é a única solução para a gente não ouvir o que Satanás ele tem nos dito? Se afastar. E quando a gente se afasta de Satanás, do inimigo de Deus, automaticamente a gente está do outro lado. A gente está do lado de Deus. E o Senhor ele fala, nos dá ordens, a gente ouve, crê e obedece. E quando essa sequência ela é seguida, acontece uma coisa. Os nossos olhos, eles são abertos. Não para as coisas negativas que existem no mundo, mas para as coisas do próprio Deus. Senhor Jesus. E aí depois disso, no alimento diário, o irmão fez nos questionar em qual árvore que a gente está de fato conectado, né? João capítulo 5, capítulo 9, diz assim, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui nesse momento, né, os discípulos, eles estavam agindo pela lógica humana. Né? Naquela época, e até os dias de hoje, né, as pessoas elas levam em consideração que se meu pai, por exemplo, pecou, isso quer dizer que algum mal virá sobre mim. E foi exatamente o questionamento deles naquele momento. Né? O homem nasceu cego. O homem não tinha pecado, né? Acabou de nascer, era uma criança. Então quem foi que pecou por ele para que ele fosse cego? Só que, na verdade, Deus ele não age pela lógica humana. E o alimento diário ele tem nos mostrado que, na verdade, quando a gente está agindo pela lógica humana, isso já é o termômetro avisando que nós estamos no lado do bem e do mal, da árvore do conhecimento. Então não adianta mais, no século que vivemos, no ano que vivemos, da forma que a igreja está avançando, tentar viver pela lógica. Não existe lógica nas coisas de Deus. Lá no capítulo 8, né, sobre a mulher adúltera, eu acho que é a partir do versículo 2, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6, isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. E aí, nesse momento, né, os judeus, eles fizeram uma pergunta lógica para Jesus, né? E aí, Jesus, o que é que você acha? A gente deve apedrejar a mulher que foi pegada em adultério ou não?
E na nossa mente não existia outra resposta. Era sim ou não. Ou era apedreja ou era não apedreja. Mas Jesus, Deus, ele não age por lógica nenhuma. No versículo 6 diz assim: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Nesse momento, Jesus quebrou tudo o que aqueles judeus estavam planejando. Sabe por quê? Porque Jesus não agiu de acordo com a lógica. Naquele momento, né, se ele tivesse dito qualquer coisa que não fosse isso, Jesus ele teria sido julgado. Ele teria sido, né, não sei, como um anátema, como alguma pessoa que falou algo que não está na lei. Mas naquele momento Jesus quebrou todos os argumentos que aqueles judeus tinham. E a partir daí, ele, né, iluminou com a luz do primeiro dia aquelas pessoas. Senhor Jesus. E aí fica o questionamento, né, em qual árvore nós estamos conectados? Se a gente ainda tem agido pela nossa lógica humana, se a gente ainda tem pensado se isso é certo, se isso é errado, se a gente ainda tem se questionado onde nós estamos, o que nós temos ouvido, o que estamos fazendo, isso quer dizer que nós ainda estamos do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se a gente está desfrutando do que o Senhor está nos dizendo, se a gente está abrindo os nossos olhos para as coisas do Senhor, nós estamos do lado da árvore da vida. E é essa árvore que irá determinar para onde e o que iremos fazer no futuro. Senhor Jesus. João capítulo 8, eu já li isso aqui. Eu queria ler na versão NBV, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Senhor Jesus. Queria dizer para os irmãos que em muitos momentos, né, a gente pensa que na verdade a gente está do lado certo. A gente pensa que nós estamos do lado da árvore da vida. E quando a gente pensa isso, quando a gente se acha certo demais, na maioria das vezes nós estamos do lado da árvore do conhecimento do mal. Olha aqui o que essa igreja, né? Isso aqui é Paulo falando para a igreja em Laodiceia. E o versículo na NBV diz assim: o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua visão. Aqui, né, a igreja em Laodiceia, ela, como é que eu posso dizer? Era uma igreja que tinha um orgulho dentro de si, né? Nos versículos anteriores, Paulo ele mostra, né, que a igreja em Laodiceia se achava cheia demais, se achava muito grande, né, que tinha muita palavra, que tinha muito isso, que tinha muito aquilo. Em outras palavras, ela estava conectada à árvore do conhecimento, do bem e do mal. E Paulo, né, ele estava falando, se você quer ser rico, você vai ter que comprar ouro. Se você quer cobrir a sua nudez, se você quer cobrir a sua nudez, você tem que comprar roupa. Se você quer ver, você tem que colocar um colírio, porque você não está vendo. Então, na nossa vida, quando nós nos acharmos capazes demais de enxergar as coisas de Deus, lembre-se, Deus não age pela lógica humana. Nós não conseguimos compreender perfeitamente o que o Senhor tem nos dito, a não ser que nós estejamos no Espírito. Acho que é lá em Romanos, né, que diz que Deus nulo revelou pelo Espírito. Fala que olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né, que ninguém entende, mas quando nós estamos no Espírito, Deus nos revela tudo o que Ele tem a nos dizer. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. E aí, passando agora para o próximo ponto, lá em João capítulo 1, versículo 10, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Senhor Jesus, quem aqui quer conhecer o Senhor? Amém. Quem aqui quer de fato receber o Senhor? Para isso, nós precisamos crer de todo o nosso coração no que Ele tem nos dito. Tudo que a igreja passou, tudo que a igreja está passando, toda a palavra que tem se intensificada, ela tem, na verdade, o objetivo de fazer com que nós recebamos esse Jesus. E aqui, né, mais uma vez falando, os judeus eles rejeitaram Jesus. E a partir de tudo isso, nós hoje temos a oportunidade de crer nesse Deus que cura, que liberta, que salva.
Senhor Jesus. E aí, falando sobre as pessoas que estavam com Jesus, ainda falando sobre a conexão, né? Onde é que elas estavam, em quem elas estavam conectadas, existiam 4 grupos que andavam com Jesus. O Alimento Diário mostrou isso muito bem, né? O primeiro grupo eram os líderes judeus. Eles simplesmente tentavam matar Jesus. Era a todo momento tentando ver algum problema em Jesus, tentando ver algum defeito, para que assim eles pudessem manter a sua posição. Diz aí, você é uma pessoa de grande prestígio na sociedade, você é uma pessoa que quando você fala todo mundo dá ouvidos, do nada chega uma pessoa de uma cidade que nem é tão conhecida, uma cidade que é conhecida na verdade por não sair nada bom, chega um cara daquela cidade, começa a fazer milagre, as pessoas começam a seguir, e aí o que aconteceu foi que os judeus eles sentiram a pressão de perder a posição. Eles não queriam de forma alguma perder essa posição que eles tinham, mestres da sinagoga, né, pessoas que tinham conhecimento, que as pessoas ouviam, mas Jesus Cristo ele não queria nada com a posição. Jesus Cristo ele simplesmente queria que as pessoas o recebessem. E esse era o primeiro grupo que estava com Jesus. Era o grupo que era apegado à posição. O segundo grupo era um grupo de pessoas que queriam simplesmente os benefícios que Jesus tinha a oferecer. Lá em João 6, Senhor Jesus, João 6, 29, diz assim, Senhor Jesus, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comerão o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. E aqui, em outras palavras, né, as pessoas que estavam andando com Jesus falam assim, o que é que você faz? Né, porque eu já tive um Deus que lá no deserto, ele fez cair maná do céu, e você, o que é que você faz? Eles queriam simplesmente se aproveitar dos benefícios que Jesus ele tinha para oferecer às pessoas. Eu acho que foi João que uma vez ele compartilhou, né, falando assim, quem era que não queria um presidente que pudesse fazer a economia disparar, pudesse fazer o Brasil, por exemplo, virar um país de primeiro mundo? Quem é que não queria? E as pessoas, né, esse segundo grupo de pessoas que andavam com Jesus, eram essas as pessoas, que estavam simplesmente interessadas com o seu sustento. E isso não pode mais acontecer conosco. O nosso sustento, na verdade, ele tem que ter o objetivo de servir ao Senhor. Nada mais do que isso. Já o terceiro grupo era o grupo que se escandalizava com o que o Senhor falava. Né? Jesus Cristo dando um sermão, falando várias coisas importantes. Aí Jesus Cristo, em um dado momento, falou assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Né? E aí, quando ele falou isso, as pessoas olharam para Jesus e falaram, né, duro é este discurso. Por quê? Porque aquelas pessoas elas estavam cegas. O Senhor estava falando e elas estavam analisando as palavras que o Senhor estava dizendo, estavam tentando ver alguma coisa para poder falar, não, acho que não é certo não. E aí Jesus Cristo falou tantas coisas boas, tantas coisas que de fato faziam as pessoas crerem e receberem o Senhor, mas elas estavam preocupadas com o discurso do Senhor. Duro é este discurso. E aí essas pessoas simplesmente abandonaram o Senhor. Esse foi o terceiro grupo. E aí o quarto grupo, que eu espero que nós estejamos nesse quarto grupo, era o grupo dos discípulos. Quem aqui quer fazer parte do grupo dos discípulos? Amém. Os discípulos, sabe o que foi que aconteceu? É o capítulo 6 ainda, versículo 67, diz assim, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aqui nesse momento, né, Pedro ele afirmou com toda a convicção que o Senhor era o Santo de Deus e que da boca dele saíam as palavras da vida eterna. Hoje nós estamos vivendo, né, uma época da vida da igreja que não falta palavra de forma alguma. Nós temos mensagem no domingo, mensagem na quinta, nós temos live do PAC no sábado, nós temos alimento diário, nós temos livros, temos comportagem, posso orar por você, casa de adolescentes, só para falar, tem várias e várias coisas que nos fazem desfrutar dessas palavras da vida. Mas cabe a nós mesmos olharmos para o que o Senhor está falando e determinar, será que eu vou continuar com o Senhor ou será que eu vou desfrutar dessas palavras da vida? Se a gente escolher
estar que nem os discípulos, desfrutando das palavras da vida, não tenha dúvida alguma que o Senhor irá nos abençoar. Senhor Jesus, precisamos ser os que permanecem. O Alimento Diário mostrou que, na verdade, esses discípulos, os que saíram quando o Senhor falou aquelas palavras, é porque eles não queriam mudar o seu lugar, né? Elas não queriam perder o convencional. Estavam acostumadas com aquele lugar, né? Sentavam nos seus lugares, ouviam o que as pessoas diziam e simplesmente depois iam embora. E a pregação do Evangelho de Jesus era diferente. Ela dizia que tinha que sair, que tinha que pregar o Evangelho. E Jesus Cristo, ele não media palavras quando se dizia a respeito a se mexer para propagar o Evangelho. Então, se nós estivermos acostumados demais com o nosso canto, se nós estivermos acostumados demais a simplesmente ouvir, depois ir embora e nunca mais praticar, essa palavra ela vai pesar e a gente vai chegar um momento que não vai mais aguentar. Mas a gente aguenta essa palavra e a gente pratica essa palavra quando a gente de fato ouve o que o Senhor tem nos dito e declara para Ele que essas palavras são as palavras da vida eterna. Senhor Jesus, Paulo, por exemplo, estava falando para Neguinho também, que Paulo, né, ele não queria sofrer. Paulo ele não tinha pretensão nenhuma, por exemplo, de naufragar, de ser picado por uma cobra, de ser apedrejado. Paulo não queria ser preso, mas sabe por que ele passou por tudo isso? A Bíblia fala que foi por amor ao Evangelho. Paulo ele diz assim, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E ele ainda diz que não tem comparação nenhuma o que a gente vive nessa terra com o que vai viver no vindouro. Então é nós que vamos determinar, será que o que eu estou fazendo hoje na vida da igreja é melhor do que eu poderia fazer no mundo? Se a sua resposta for sim, é momento, né, infelizmente, da gente parar de ver essas palavras. Mas a gente percebe que tudo que a gente está vivendo nessa terra será bem recompensado, que as pessoas elas ouvirão esse evangelho, virão até nós, crerão, então a gente tem que praticar mais essa palavra. Senhor Jesus, João capítulo 6 ainda, versículo 70, a parte A, diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, e quando ele falou isso aqui, né, ele estava mostrando, na verdade, que o grupo de pessoas que andavam com Jesus, porque de fato viam nele as palavras da vida eterna, era um grupo seleto de pessoas. Eram 12 pessoas. Quantas pessoas não passaram por Jesus? Né? A Bíblia sempre fala que Jesus estava rodeado de multidões. Né? Quando ele foi entrar lá na cidade, que ele entrou no jumentinho, a Bíblia fala que tinha várias pessoas lá. Falaram hosana nas alturas. Mas aonde é que essas pessoas estavam quando Jesus ele precisava, né? Então é um grupo muito seleto de pessoas que de fato praticam essa palavra. Nós temos que fazer parte desse grupo seleto. Senhor Jesus, quando pensamos que estamos vendo, estamos cegos. Precisamos ser simples e obedientes. E aí entrando um pouco mais na mensagem da semana, João capítulo 9, versículo 5 diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quem aqui quer ver? Sabe o que ele fez? No momento que Jesus Cristo pegou lodo, né, cuspiu na terra, fez um ajuntamento ali com a terra, com a saliva dele, ele passou nos olhos do mendigo. Aqui não fala que o mendigo, né, que o cego, ele questionou. Quando Jesus falou assim, vai lá no tanque, lava lá os teus olhos, se ele tivesse dito assim, para quê? Por quê? Por que você fez isso? Né, tivesse ficado questionando, provavelmente ele não teria sido curado. Mas por ouvir a palavra que o Senhor fez, a palavra que o Senhor falou, por ele ter sido obediente, ele foi curado. E olha o que ele fala, né? Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E aí, né, nos versículos seguintes, os fariseus eles vão interrogam o cego, e aí depois disso tudo, né, sabe o que acontece?
eles ainda continuam cegos. Viram tudo que Jesus Cristo ele fez com aquele cego, mas ainda assim se mantiveram cegos nos seus pensamentos. Quando eles pensavam que estavam vendo demais, conheciam muito bem as Escrituras, ainda assim eles não estavam vendo. Mas o cego, ele passou a ver. Era uma pessoa humilde, era uma pessoa que não questionou o que o Senhor estava dizendo a ele, simplesmente foi, se lavou. E nesse momento, a igreja precisa ser dessa forma. A igreja em Filadélfia, uma das características principais é porque ela ouve a palavra do Senhor. Amém. Pode vir, Neguinho. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Só partindo aí dessa deixa de Rômulo, né, com relação ao cego, a gente vê que naquela situação ali, quando a gente vai olhar com a visão espiritual, na verdade aquele cego ali, ele via, né, os fariseus que estavam ali questionando o cego, é quem de fato eram cegos. Você vê que, como o Rômulo terminou falando, mesmo talvez sem entender o que o Senhor estava pedindo para ele fazer, mas ele creu. E o fato dele crer o curou da sua cegueira. Enquanto os fariseus já tinham visto, né, ouvido, tudo que o Senhor tinha falado e tinha feito, mas naquele momento eles se tornaram cegos com relação às coisas espirituais. E a grande preocupação deles, irmãos, sempre foi levar o homem pelo mesmo princípio que Satanás usou ali no jardim. Se a gente for lá no livro de Gênesis, né, como é que mostra o texto? Que estavam ali no jardim, Adão e Eva, né, e a serpente ela veio e ela começou seduzindo o homem e a mulher, né, inicialmente, para que eles viessem a se alimentar daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por muitos, né, quantos mil anos não faz, né, que isso já aconteceu, e hoje Satanás ainda usa o mesmo princípio para tentar também enganar o homem. Semana passada, né, nós ouvimos a mensagem mostrando que nós não temos uma terceira alternativa. Na verdade, existem duas escolhas para nós hoje nesse universo. Ou nós escolhemos a árvore da vida, nos alimentamos de Cristo e temos vida eterna, ou escolhemos a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que aí ela tem dois galhos, né, que um é o fruto do bem e outro o do mal, né, o outro galho, mas na verdade é uma única árvore. Eu até tentei fazer aqui uma ilustração, como nós não temos um quadro, eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Ó, se nós tomássemos como base, né, esses três, digamos que aqui fossem três pistas, né, para nós escolhermos sobre qual pista seguir. De acordo com a nossa lógica humana, né, nós poderíamos aqui nomear essa primeira como a pista da vida, né, ou escolher a vida. A segunda seria a do bem e a terceira do mal. E isso é um raciocínio, irmãos, que Satanás, desde o princípio ali, ele já introduziu no homem, levando o homem a ter a sensação de que ele pode escolher um desses três caminhos. E Fabiano até enfatizou na semana passada, né? Alguns ficam em cima do muro. Podemos dizer, né, que esse em cima do muro seria o lado bom. Seria o lado bom dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E dá a sensação de que são três caminhos realmente a ser tomado. Mas aí quando as coisas de fato se revelam para nós, assim como se revelou para aquele cego, né, eu vou só botar aqui para abrir. Ó, se a gente for descendo aqui, ó, você vai vendo que dá a sensação de que realmente a gente escolheu um desses três caminhos. Mas no final aqui, né, quando nós abrimos, aí nós percebemos que na verdade só havia dois caminhos. Um seria o caminho da árvore da vida e o outro seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, hoje nós não temos três opções, nós temos apenas uma opção de escolha. Mas o que acontece é que nós somos tendenciados e impulsionados por Satanás a achar que nós temos uma terceira opção que nem é a vida e também não é a morte. É algo bom que nós podemos viver a nossa vida aqui na terra, achando que estamos agradando a Deus e que no final vamos colher o mesmo resultado de alguém que escolheu viver pela vida de Deus. Irmãos, isso para nós, sabe, deve servir de alerta. Hoje, há no nosso, vou dizer assim, dentro de nós, porque de certa maneira, em determinado momento da nossa vida, todos nós passamos por esse momento de cegueira.
Agora, o que nós precisamos identificar hoje é o que é que nos causa essa cegueira. Essa história, né, esse registro bíblico aqui do cego, da cura ali do cego, enquanto os fariseus também estavam ali, nos deixa claro, irmãos, o que é que pode nos cegar espiritualmente. Vocês percebem a situação? O que era cego passou a ver, e os que viam passaram a ser cegos. O que é que causou naqueles fariseus ali, naqueles líderes judeus, a cegueira? Irmãos, uma única coisa: a desobediência. É tão simples, irmãos, nós temos uma visão clara. Agora, muitas vezes nós complicamos a situação porque nós não somos obedientes ao que Deus ele tem falado para nós. E quando nós não obedecemos, entenda, não é você conhecer o que Deus ele tem para você. Não é você saber o que Deus ele está propondo para mim e para você. Mas o fato, irmãos, é obedecer de maneira cabal ao que Deus tem dado para nós como direção. O problema não está, irmãos, em quem fala. Eu creio que todos nós aqui vamos ser unânimes em responder que Jesus ele não tinha defeito. Eu acho que o maior louco dessa terra, ele não é capaz de dizer que Jesus ele tinha defeito. Eu já digo que se alguém fala isso, aí não é louco, né? É um amostrado. Porque pessoas que querem aparecer, se aproveitam dessas situações para aparecer. Mas aí eu pergunto a você, todos seguiram o Senhor? Aqueles fariseus, os líderes religiosos, eles seguiram o Senhor? Não seguiram. Agora eu faço outra pergunta. O problema estava com o Senhor? Estava com a palavra que o Senhor falava? Não. Irmãos, era o único problema. Eles até entendiam. Mas sabe qual era o motivo da cegueira deles? Eles não praticavam. Eles não eram fiéis em praticar a direção que o Senhor estava dando. Então, hoje, irmãos, é um perigo para nós ouvir a palavra do Senhor e não colocar em prática. Vocês percebem o contexto em que aquela situação ela estava inserida? Talvez hoje é muito fácil assim julgar a situação ali, vendo todo o contexto, todo o acontecimento, mas hoje, irmãos, ocorre mais ou menos da mesma maneira. Se a gente for ver, existia pessoas ali que se opunham ao que o Senhor falava. Hoje existe ou não existe pessoas que se opõem ao que Deus tem falado por meio do profeta? Não é questão, irmãos, de fazer a vontade do homem. É uma questão, irmão, de ser fiel e cumprir e obedecer ao que Deus ele tem falado. E isso nós precisamos ter convicção. Estava conversando, também tendo comunhão com o Rômulo, em determinada reunião eu até deixei passar isso, que assim, se o irmão Pedro falasse para fazer tal coisa, eu ia fazer, irmãos, sem questionar. E talvez assim alguns não entendam, né, até interpretem mal essa expressão. Mas se nós formos assim fiéis, irmãos, ao que o Senhor está falando, a gente vai perceber que não é uma questão de obedecer a um homem. Qualquer pessoa, qualquer homem, ele pode errar. Irmãos, mas Deus, ele não erra. Jesus, ele veio nessa terra e ele não falou nada de errado. Embora muitos se perderam, muitos foram contra o Senhor, como Judas, por exemplo, mas você acha que Jesus foi um mau exemplo para Judas? Não foi. E nós, irmãos, temos que ter convicção em quem é e em quem nós cremos nessa terra. Eu creio, irmãos, no Senhor. E eu preciso seguir o Senhor. Agora você imagine que situação vai viver um cristão se ele não tiver convicção do que ele crê. Eu acho que, agora isso eu falo por mim, sabe, irmãos, eu creio que o caminho é esse. Eu creio que o caminho é esse. Mas eu não ouso dizer que esse é o caminho certo e que o caminho que fulano está seguindo é o caminho errado. Sabe por quê? Porque esse é o caminho certo para mim. É o caminho que eu tenho convicção. Só que no momento que eu julgo que esse é o caminho certo e tal caminho é o caminho errado, aí eu me coloco na posição e na condição de um fariseu, daqueles líderes religiosos. Eles já estavam ali para julgar o que era certo e o que era errado. Sabe, irmão, se hoje na igreja nós tivéssemos essa convicção de que eu creio em quem Deus estabeleceu, eu creio que a palavra que está sendo falada é a direção de Deus, irmãos, quanto nós não teríamos avançado. Eu comento, né, com a Aninha lá em casa, eu digo, imagina aí, irmão, se a gente não tivesse preso, se o irmão Pedro não tivesse preso a ter que estar dando tanta explicação,
Irmãos, tantas coisinhas bestas, tantas picuinhas que surgem no meio da igreja e que às vezes os irmãos têm que estar gastando tempo, esclarecendo, irmãos, enfatizando tal questão, quando na verdade a gente deveria ter avançado e muito. Deus, irmãos, tem uma palavra de direção para a igreja. Uma palavra, irmãos, que quer nos levar para o reino. Uma palavra, irmãos, que vai mudar a nossa vida. E muitas vezes nós damos ouvido a palavras negativas que só nos traz morte. Vocês percebem o contraste aqui, a diferença entre a cura que o Senhor efetuou e a dúvida que Satanás colocou na mente de Adão e Eva ali no início? Jesus, irmãos, ele curou o cego. E Satanás, o que foi que ele fez? Ele, aparentemente, ele deu vista a quem estava cego. O versículo de Gênesis, eu não vou entrar para não tomar muito tempo, mas diz que se vos abrirão os olhos. Vocês percebem o que Satanás ele quer fazer? Quer imitar Jesus, mas é com outro tipo de pensamento. Se vos abrirão os olhos. Naquele momento, irmãos, é o que acontece muitas vezes com a gente hoje. A sensação quando alguém chega para nós, para falar uma palavra negativa, sabe o que surge na nossa mente? Eita, eu estou tendo a oportunidade de conhecer o que eu não conhecia. E esses vos abrirão os olhos aqui, que está registrado lá em Gênesis, é diferente, irmãos, desse abrir os olhos aqui que o Senhor fez com aquele cego. Esse abrir os olhos aqui de Gênesis, irmãos, é para coisas negativas. Adão e Eva viviam tão bem ali, e no momento que se vos abriram os olhos, eles já começaram a ter dor de cabeça. Já estavam preocupados, né, porque estavam nus, já começaram a coser folhas ali para eles, já começaram a se esconder da presença de Deus. Irmãos, o irmão falou uma frase, eu não vou nem procurar aqui na sinopse, eu até anotei, mas ele disse que, com relação, quando você deixa de ser simples, e você abre os olhos para as coisas negativas, você passa a viver uma vida, irmão, triste. O irmão até contou a situação dele, uma experiência de morte, uma experiência, irmãos, onde ele não conseguia desfrutar do Senhor, e não é assim na nossa experiência. Muitas vezes é assim. E o que nós precisamos perceber é que Deus, irmãos, todos os dias Ele está querendo limpar a nossa vista. Sabe, mas não é para ver coisas negativas. Coisas negativas, irmãos, só trazem morte. Olha aí os momentos da vida da igreja em que você foi simples e obediente à palavra de Deus. Como é que foi a sua vida? Como é que foi a vida da sua família? Agora olha os momentos que você acha que estava... os meus olhos agora se abriram. Eu não sabia de determinada coisa, agora eu estou sabendo. Irmãos, a gente vive hoje ainda aqui na terra. Não existe, irmãos, um viver onde não tem falha. A igreja é sem mácula. A igreja é perfeita. Agora, sabe onde é que está o problema? Está em mim e está em você. E muitas vezes nós nos consideramos tão espertos, né? Consideramos pessoas tão... de uma visão tão ampla, que nós vemos problema em todo mundo, em todas as coisas, mas em nós mesmos, nós não conseguimos ver. E é a partir daí, irmãos, onde Satanás ele começa a agir. Foi o princípio que ele usou ali no jardim. Ele começou, né, mostrando ali, olha, vocês precisam ver isso, vocês precisam ver aquilo. Irmãos, sabe o que é que nós precisamos ver? Precisamos ver Cristo. Quem curou aquele cego ali não foram os fariseus. Quem curou aquele cego, irmãos, foi Cristo. Quem vai nos curar é Cristo. Se nós tivermos um viver, irmãos, de simplicidade, um viver de obediência à palavra de Deus, sabe, nossa alma ela não vai gostar. Ela vai querer questionar, mas nós precisamos apenas ser simples e obediente ao falar de Deus. Na mensagem dessa semana, né, mostrou, ainda enfatizou novamente a questão ali de Naamã. Olha aí a situação de Naamã. Irmãos, ele era leproso, estava doente ali naquela situação. E no desespero ele topava tudo, né? Olhe quem conduziu Naamã à cura. Uma menina. E muitas vezes no viver da igreja nós nos restringimos. O Senhor está querendo avançar, está querendo usar os jovens e os adolescentes. E muitas vezes nós nos prendemos. Sabe o que é isso? É falta de simplicidade. É não crer que a palavra é quem está fazendo a obra. Como o irmão Pedro mesmo já disse, irmãos, quem faz a obra não é Pedro, quem faz a obra não é os irmãos líderes das igrejas, não é os irmãos responsáveis, nem tampouco os jovens. Quem faz a obra, irmãos, é o Senhor. Quem faz a obra é a palavra.
talvez Deus precise usar, né, os jovens, é justamente para tirar de nós os nossos conceitos. Nós somos cheios de conceitos. Isso não é só com relação aos jovens, não. Nós somos cheios de conceito com relação a tudo. Aí Deus permite uma situação onde é fora da lógica, justamente para quebrar os nossos conceitos. Naamã, né, foi conduzido ali por uma mocinha e chegou na cidade. Você acha, o conceito de Naamã quebrou, né? Um oficial ali, alguém reconhecido, e agora ele se dispôs, né, a buscar a cura ali sob a direção de uma mocinha. Mas Naamã ainda era cheio de conceito. Quando ele chegou lá, né, que o homem de Deus falou ali para ele, o profeta, o que ele deveria fazer, vocês percebem como ainda Naamã tinha conceito. E muitas vezes nós somos assim. Na verdade, todas as vezes que o Senhor fala, nós temos um conceito, ou temos vários conceitos. E o Senhor fala, irmãos, é justamente para tirar os nossos conceitos. E é por isso que Deus, ele fala, às vezes para nós de maneira complicada. Tem lógica, durante tanto tempo, né, os anciãos da igreja, eram os irmãos, né, que reconhecidos, os irmãos que ministravam palavras, os irmãos que direcionavam as reuniões, e os jovens por muito tempo, né, ficaram ali apáticos, nas reuniões às vezes à força, né, porque o pai e a mãe traziam. Aí agora Deus, irmãos, quer fazer uma coisa sem lógica. Será que é porque Deus não quer nos usar? Quer nos usar, irmãos. Diga aí para o irmão do seu lado, Deus quer continuar usando você. Irmãos, Deus quer continuar nos usando. Agora o que Deus quer, sabe o que é? É tirar de nós os conceitos. Por que é que o Senhor queria levar, né, os jovens esse mês ali para a casa de Assis e Irani? Os jovens, né, até comentei no grupo, os jovens tudo pulando ali, irmãos, e um corpo estendido no chão. Eu acho que era ele. Pela grossura das canelas, eu identifiquei que era ele. Mas assim, Naamã naquela situação, irmãos, enquanto ele não foi totalmente obediente à palavra de Deus, a cura não chegou para Naamã. Mas no momento que Naamã ele decidiu, e vocês percebem que ele relutou contra aquilo. Na nossa experiência nós também relutamos. Sabe, irmãos, mas não se preocupe com isso. Aquela expressão que é, não, quando o meu coração mandar, irmão, seu coração não vai mandar nunca. O seu coração, o meu coração, ele é corrupto. Ele não quer ser fiel à palavra de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é ser obediente. Sabe, quando as coisas forem sem lógica, nós precisamos obedecer. Quando as coisas não acontecerem de acordo como eu espero, nós precisamos ainda assim obedecer. Irmãos, e é na obediência. Não sei se vocês já tinham parado, né? Enquanto o Rômulo estava compartilhando, eu estava desfrutando disso. Aquele cego, o pobre não via nada. Não sabia nem o que o danado estava fazendo com ele, irmãos, mas ele creu. Talvez se ele tivesse visto ali, né? Se ele visse alguma coisa, se for cheio de conceito, eu não sei se ele viu o Senhor cuspindo ali no chão, né? Mas danou nos olhos ao desespero, irmãos, para voltar a ver. Irmãos, hoje a nossa condição precisa ser essa. Sabe como o irmão Pedro compartilhou? Senhor, eu quero ver. Sabe, eu creio que de certa maneira, em determinado momento, nós passamos por situação de morte. Irmãos, mas nós precisamos sair da morte urgente. O pecado, como foi mostrado no alimento diário, é mais fácil de resolver. Quem aqui nunca teve uma situação, né, ou passou por viver um momento em que você pecou? Todos nós pecamos. E tem aquelas situações piores, né, que nós ficamos para baixo. Às vezes chegamos na reunião arrasado, mas é só tocar um hino melhor, é só um irmão se alegrar, um irmão falar uma palavra ali que a gente sabe e entende o poder de Deus e que Deus ele pode nos libertar do pecado. Aí, irmãos, nós decolamos de novo. Agora a situação de morte, irmão, é complicado. A gente vem para a reunião morto. Se o irmão se anima, ao invés de querer se animar, a gente quer criticar. Se o irmão fala uma palavra, ao invés de a gente receber, a gente rejeita. E é difícil, irmão, sair da situação de morte. Na verdade, só tem uma maneira de sair dessa situação. Sabe qual é? Obedecendo a palavra de Deus. Olha, irmãos, é só a gente olhar. Olha quem está obedecendo. Porque é que antes, os jovens e adolescentes eram tudo tristes, tudo cabisbaixo, tudo emburrado, né, as caras fechadas. E hoje, irmãos, estão alegres. Porque estão obedecendo. Então não é uma questão de lógica, mas é uma questão, irmãos, de princípio. O princípio de Satanás, ele quer abrir os nossos olhos para as coisas negativas. Já o princípio de Deus, irmãos, ele quer fechar os nossos olhos para as coisas negativas e abrir os nossos olhos para as coisas positivas.
Por isso que Deus ele tem nos falado, né? Agenda positiva. A nossa agenda, irmãos, ela precisa ser positiva. As nossas reuniões, a gente precisa vir para a reunião, eu vou para a reunião para desfrutar do que é positivo. Agora eu pergunto a você, vai ter coisa na reunião que você não gosta? Pode ter. Pode ter situação, pode ter irmão que falou algo que você não gostou, irmão que fez algo que você não gostou. Irmãos, mas nós estamos aqui para ganhar vida. Está julgando, sabe isso é certo, isso é errado. Hoje fizeram isso na reunião, isso aqui é certo ou é errado? Lembre-se, é a mesma árvore. O certo e o errado, irmãos, é fruto do bem e do mal. A vida, irmãos, a questão da vida não está preocupado com certo ou errado, mas é apenas uma questão de vida. Irmãos, e se nós vivemos por essa vida, a nossa vida, ela vai mudar. Não vai ser os rituais religiosos, sabe? Não vai ser grandes eventos na igreja, mas dia a dia, o Senhor vai abrir nos nossos olhos, para que aquele cego, ele voltasse a ver. Você percebe que não foi de uma hora para outra, não foi de maneira assim instantânea, o Senhor fala, abra os olhos. Mas primeiro o Senhor, né, usou ali o pó da terra. Isso representa o que é a nossa natureza. Nós somos do pó da terra, nós somos pó. Depois ele usou a saliva, né, ali da sua boca, que representa a palavra que sai da boca do Senhor. E depois ele mandou ainda que o cego fosse ao tanque, né, tanque de Siloé, que o significado é o quê? Enviado. Vocês percebem, né, que essa experiência desse cego tem tudo a ver com a gente? A nossa natureza terrena, ela não quer obedecer a Deus. Mas uma vez, irmãos, que a palavra vem, e nós saímos às ruas para praticar essa palavra, irmãos, aí nós somos curados. Como eu estou feliz nessa semana, eu confesso para os irmãos que eu quero ter mais experiência. Mas qualquer experiência que a gente tem com a palavra, irmãos, ela nos renova. 2 vezes essa semana, né, no trabalho, mesmo ali na correria, chegou 2 pessoas e disse que queria oração. E o nosso homem natural, pelo menos o meu, não sei o de vocês, ele não quer orar na frente do povo. Ele quer orar num cantinho ali, né? Não, chegar em casa eu vou orar. Na igreja eu vou pedir oração por você. Mas assim, a palavra que o Senhor está falando, naquele momento me incomodava. Senhor, se Ele está pedindo oração, eu preciso orar é agora. E graças a Deus, né, o Senhor tirou a timidez e eu orei pelas 2 pessoas ali no balcão mesmo. Né, e depois você vê a pessoa ali chorando, a pessoa agradecendo. Irmãos, isso é muito satisfatório. Sabe aquela sensação de que eu estou ganhando vida por meio da vida que há na palavra de Deus? Você percebe, a palavra é viva. A palavra cura, mas ela só se torna vida e ela só se torna cura na minha vida quando de fato eu sou obediente e pratico a palavra. Amém? Então que tal? Vamos praticar a palavra? Amém. Então 9 horas, a gente agora pode abrir para os adolescentes, os jovens compartilhar as experiências na casa de adolescente. E logo depois a Cis e Irani também podem compartilhar a experiência dele, para encorajar os outros. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, por mais uma casa de adolescente. No início, como sempre, eu acho que é o sentimento de todos os adolescentes de ficar, né, acomodado em casa, não querer ir para a casa de adolescente. E foi o que aconteceu comigo mais uma vez. Mas quando a gente chega na casa de adolescente, que a gente começa a desfrutar da palavra, imergir, né, é totalmente diferente. Nosso pensamento muda. E eu tinha um simulado, né, para fazer hoje de manhã. Não pude participar da oração, né? Posso orar por você. Mas pude aproveitar, né, o resto do dia, imergindo, mesmo na dinâmica, mas imergindo a palavra. E essa palavra, ela é vida, irmãos. Quando essa palavra ela é entre nós, essa palavra gera vida. Hoje na imersão, né, vinha falando que essa palavra, quando ela habita dentro de nós e gera frutos, é porque essa palavra é do Senhor. E os irmãos sempre vêm enfatizando, né, sobre esse ponto da palavra ser vida. E se a gente muitas vezes vê irmãos desfrutando e vê que aquilo está deixando o irmão alegre, você pode imaginar, não, isso é coisa do irmão mesmo. Mas não, é a palavra. Porque a palavra, ela nos muda. E graças ao Senhor por ela. E voltando, né, à casa do adolescente, no início também eu estava pensando, vixe, vai ser lá em Assis Irani.
dois velhos, vai ser aquela mordidão. Aí eu disse, Senhor Jesus. Aí vai ser só os adolescentes lá. E Irani e Assis vai querer dormir cedo, essas coisas. Eu não gosto, não. Aí fiquei, Senhor, dê ser um coração, né, de obediência e servir ao Senhor e ir para a casa de adolescente. Fui para a casa de adolescente, cheguei lá, Irani e Assis estavam mais animados do que eu. Eu disse, Senhor, não pode acontecer isso, não. E a gente imergindo de noite, imergindo. E graças ao Senhor, irmãos. Não só Assis e nem Irani estavam desfrutando, mas como todos nós. Muito obrigado, né, por essa palavra. Devemos pedir obrigado ao Senhor. E outra coisa, né, os novatos. Chegou os novatos lá, todo envergonhado, né, tudo por fora. A gente fez uma dinâmica, né, no meio lá, né, eu sou o comportor, meu trabalho é servir. Aí a gente fez isso, né, e posso orar por você? Pode. Posso orar por você? Pode. E graças ao Senhor, né, todos ali puderam participar, mesmo que eles não fossem lá na frente, lá no meio da dinâmica, mas eles estavam naquela roda, né, fazendo grito de guerra, desfrutando, e graças ao Senhor por isso. Porque se esses adolescentes foram hoje para essa casa de adolescente, é porque essa palavra é do Senhor. Essa palavra, né, está gerando vida em nosso meio. E graças ao Senhor por ela. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu toquei muito hoje no ponto 4, né? Que diz que como membros do corpo de Cristo, precisamos da palavra, que é o nutrientes, Ó, Senhor Jesus, a palavra, que é nutrientes, que unida ao Espírito é o oxigênio. Faz a combustão acontecer, né? Ó, Senhor Jesus. Aí, o que a gente fica pensando? Né? Ó, Senhor Jesus. Sem esse nutriente, não vai ter sangue. Não vai ter. E sem o nutriente e o oxigênio, não vai ter sangue, né? Ó, Senhor Jesus. E nós precisamos desse sangue para bombear nosso coração. Sem esse sangue, a gente não tem vida, né? Ó, Senhor Jesus. Então, nós precisamos levar esses nutrientes e oxigênio para outras pessoas, né? Ó, Senhor Jesus. Para ela ser mais sangue, para ter vida. Ó, Senhor Jesus. E eu também estava tocando na live do PAC. Que tinha uma irmã que ela estava orando pelas pessoas e tinha um casal de jovens estava interessado em escutar essa palavra, né? E ele estava perguntando, como é que faz isso? Como é que mexe na palavra? Aí ela foi, imergiu com eles, aí pensou que não, o casal de jovens pedindo para tirar a foto da imersão, para imergir em casa. Ou seja, a gente não tem que levar a palavra para outras pessoas. Porque Deus faz a obra acontecer, né? A palavra faz a obra. Ou seja, as pessoas, em vez de a gente ir procurar as pessoas para levar a palavra por elas estão vindo procurar a palavra por meio de nós. Amém. Ó, Senhor Jesus, amém. Eu vou compartilhar duas experiências, né? Uma foi da casa, quer dizer, as duas da casa de adolescentes, né? Eu também estava desfrutando da imersão, como o Esther estava compartilhando, a respeito dos nutrientes e do oxigênio, né? Que fala que é a palavra unida ao Espírito. E eu e as meninas estávamos compartilhando pela manhã, durante a leitura do alimento diário, e o quanto, assim, a nossa vida humana, a gente precisa de muita saúde, né? Quando a gente está doente, o nosso corpo, ele está todo estragado, né? Assim dizendo. Mas quão importante é a saúde para a nossa vida humana. Mas espiritualmente é mais importante ainda, né? Porque quando a gente não tem esse nutriente, não tem esse oxigênio, a gente fica morto espiritualmente, né? A gente não tem vida. E é muito importante essa palavra fazer parte do nosso viver, né? Compartilhando assim, sobre a live do PAC, né? A irmã estava compartilhando de que não é só fazer por fazer, né? Não é só servir por servir, né? A gente tem que fazer a obra do Senhor, né? A palavra faz a obra. E outra coisa que eu estava... essa semana eu iniciei um treinamento lá em Açu. E assim, eu acho que eu só não fui para a reunião das irmãs na segunda, né? Mas fui na terça e na quinta-feira das jovens. E aí... a minha semana foi muito corrida e cansativa, né? E uma vez a Rebeca compartilhou de que tem uma rotina extremamente cansativa durante a semana e no final de semana chegar e ter a casa de adolescentes para descansar espiritualmente é muito bom. E eu tive essa experiência, né?
Eu passei a semana cansada. E quando foi hoje, eu estava lembrando, né, de que o quanto eu estava precisando dessa casa de adolescente, né, para descansar espiritualmente, libertar o espírito, né, porque eu descansei. Foi algo corrido, assim, a gente não parava, mas eu descansei espiritualmente, né? O Senhor me preencheu. E graças ao Senhor pela casa de adolescentes. Amém, irmãos. Como o Israel estava falando, né? Que sempre no começo de algumas pessoas, no começo de algumas casas adolescentes, ficamos meio desanimados por causa da semana cansativa, aí você pensa em ter que acordar cedo. Mas no momento que nós estamos já lá, né, pegando fogo no espírito, nós ficamos mais alegres, nosso viver muda, né? E nós não devemos nos preocupar em chegar lá, eu não vou conseguir desfrutar porque eu estou muito triste. Os irmãos estão lá para nos ajudar. E um dos pontos que eu toquei da imersão hoje foi que o mesmo que Esté falou, né? Que como membros de corpo de Cristo, precisamos da palavra, que é o nutriente, que unida ao Espírito, que é o oxigênio, faz a combustão acontecer, fornecendo-nos energia para pegar o evangelho do reino, edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Aí nós nos perguntamos, por meio de que o Senhor vai passar esses nutrientes e o oxigênio? Um deles é por meio da casa de adolescentes. Porque o Senhor, por meio da casa de adolescentes, está passando a palavra, que são nossos nutrientes, e junto a isso nós estamos unidos ao Espírito, que é o nosso oxigênio. Amém. E sobre a live do PAC, estava falando que a palavra profética é a voz de comando. E nós temos que sair das ruas para exercer a função do nosso corpo. Porque nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que sair das ruas para exercer essa função, que é praticar a palavra profética. Amém. Amém ao Senhor Jesus, né? Aleluia pela casa de adolescentes. Eu estava muito cansada na sexta-feira e eu estava desencorajada porque eu estava preocupada com meus estudos, porque eu vou iniciar a semana de prova. E, para mim, a prova mais difícil é segunda-feira. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou estudar? Só no domingo. Mas aí o Senhor tocou meu coração, né? E Ele me fez descansar. Ó Senhor Jesus. Eu estava tocando na live do PAC, no compartilhado de um irmão, e ele falou, como é bom fazer comportagem com os irmãos. Como é bom estar nesse viver. Como é bom estar unidos e entrelaçados a cada um dos irmãos. Ó Senhor Jesus, nós devemos reconhecer, né, o quanto é bom a casa de adolescentes, o quanto é bom o convívio com os irmãos. Ó Senhor Jesus. E nós temos que permitir, né, que a palavra ela faça a obra em nós. Não basta a gente dizer, não, eu vou para a casa dos adolescentes, já coloquei meu nome. Nós temos que ir com o coração de ir para a casa dos adolescentes para ser transformados. Nós temos que ter o coração de transformação, porque só assim o Senhor vai conseguir nos transformar. Eu toquei também no ponto 1 da imersão, tem uma parte que diz assim, não é assim na igreja. Pois todos são membros do corpo de Cristo, absorvem a palavra e devem atuar na obra do Senhor. Na obra dos Nicolaítas, né, faz com que haja na igreja aqueles que conhecem a palavra de Deus e lidam com os assuntos espirituais, clero, enquanto os demais cuidam dos assuntos seculares, leigos. Mas hoje nós não temos cargo ou posição na igreja. Todos somos membros, todos temos um só objetivo, uma só função. Cada um tem a sua função, então vamos exercer nossa função. Porque como membros nós devemos trabalhar juntos, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu pude tocar na live do PAC, onde o irmão falou, né? Devemos distribuir vida para o corpo como as células. Ou seja, nós devemos levar vida para as pessoas, para o corpo de Cristo, como as células fazem. E pesquisando aqui, né, a função da célula sanguínea ela é responsável pelo transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos e para a retirada do gás carbônico para ser eliminado pelos pulmões. Ou seja, é igual como falou na imersão de hoje, é o oxigênio, é o transporte do oxigênio e dos nutrientes. A célula é o que move o corpo.
não é só os órgãos em si, mas a célula também é importante. Ou seja, até o menor dos membros, até a menor parte do corpo é importante para o corpo. E a célula também tem a função de eliminar o gás carbono, que é o gás que faz mal ao corpo. Ou seja, a célula ela faz com o transporte do oxigênio e também a eliminação do gás carbono. E trazendo isso para o lado espiritual, né, ela faz o transporte da palavra de Deus e também elimina aquilo que não deve pertencer ao corpo, aquilo que faz mal ao corpo. Nós devemos ser como as células, nós devemos transportar a palavra de Deus e eliminar de nós mesmos, do nosso corpo, ou seja, a igreja, aquilo que faz mal para todos os membros. Amém. Amém, irmãos. Eu toquei hoje na live do PAC, quando o irmão Pedro Dong estava falando que cada membro do corpo tem sua função. E também que a gente não escolhe nossa função, é o Senhor que determina. E também estava falando quinta-feira, né, que estava até conectado, que não somos nós que escolhemos, mas é o Senhor que nos dá a direção. Porque nós não temos, não temos capacidade, é isso. Não temos capacidade para escolher, e o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Ó Senhor Jesus, eu também estava tocando no ponto 1 da imersão, que fala que a obra dos Nicolaitas tem aqueles que conhecem a palavra profética, amém, conhecem a palavra de Deus e lidam com os assuntos espirituais, o clero, enquanto os demais cuidam dos assuntos seculares, os leigos. Mas na igreja não é assim. Ó Senhor Jesus, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, absorvemos essa palavra e devemos atuar na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Então vamos atuar como membros, né? Ajudando uns aos outros. Como Rebeca também disse, né? Que às vezes a gente chega assim, cabisbaixo, né? Mas tem os irmãos para nos ajudar. Porque todos somos membros do corpo de Cristo, todos temos que nos ajudar. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus, a Casa de Adolescentes foi uma retomada de espírito para mim, porque eu estava muito afastada da igreja. Aí eu comecei a interagir com jovens, estava meio envergonhada, estava meio cansada dos treinos de vôlei. Mas quando eu cheguei lá desanimado, né? Aí Irani e Assis me trouxe aquela alegria. Eu pensava que eles iam ficar mais frio. E eu ia ficar tentar quente, tentar alegrar o conteúdo mais. Eu saí frio e depois me enchi do Espírito Santo, né? A sair transportado da casa do adolescente, né? E como o ponto 2 pode nos mostrar, deixa eu ver. Com a igreja, Deus quer realizar um sonho de todos, ser sacerdotes, membros que funcionam. O que Deus quer nos mostrar? Que a gente não é para ficar parado. A gente, no viver da igreja, a gente devemos estar mais com os irmãos, interagir, falar o quê? Sobre a palavra, compartilhar. E através disso eu também pude ver que eu estava muito pela cabeça humana, porque eu estava só vendo a cabeça humana, não estava vendo meu lado espiritualmente. Que através disso, como hoje Neguinho e Romo podem me mostrar, hoje eu posso ver que eu estava totalmente errado com minha lógica humana. Porque através da lógica humana, a gente não consegue fazer nada, mas através do Senhor nós devemos conseguir algo melhor. Então, e também eu tive uma experiência lá na saída, que a gente foi orar pelo Senhor, né? Que Ele não era muito bom com o juízo. Aí a gente estava, né? A gente estava orando, a Lelo foi orar para esse Senhor. Aí a gente perguntou o nome dele, aí ele disse o nome dele, aí a gente disse, tem um pedido de oração? Aí ele disse, acho que não. Aí a gente começou a orar, né, por ele. Aí ele soltou umas lágrimas, aí eu me emocionei.
Aí, na outra experiência, 2 mulheres que a gente abordou se arrepiaram com nossa oração. Através da nossa oração, a gente pôde ver que a lógica humana precisa mais da palavra, né? Os seres humanos precisamos da palavra. Porque os irmãos que não estão na igreja, eles precisam de oração, precisam da palavra, precisam conhecer Jesus, precisa ser esse amor ágape, conhecer mais a palavra profética. Através disso, eu pude ver que essa casa de adolescente foi muito boa, foi muito divertida. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Né, eu estava tocando, um dos pontos que eu toquei muito na casa de adolescentes foi justamente uma parte que Sofia compartilhou também. Teve um irmão, né, na live do PAC, que ele nos passou esse sentimento de que a palavra ela precisa avançar até a plenitude, né? Essa palavra ela realmente precisa avançar a todas as nações. Ela precisa chegar a todas as pessoas. E o irmão ele falava, né, como é bom fazer comportagem, né, como é bom estar nesse viver. E é um viver muito bom, sim, estar junto com os irmãos, estar vivendo a palavra, estar fazendo todo esse meio, né, fazendo a palavra ela avançar, né, o Senhor nos usando. E o Senhor ele nos dá várias ferramentas para isso. Uma dessas ferramentas é justamente a casa de adolescentes, né, que é um viver ali que nós temos coalescidos uns com os outros. É um viver que nós temos ali, né, juntamente com os irmãos, sendo purificados ali. Senhor Jesus. Né, e esse viver é um viver muito bom. Muitas vezes pode ter alguma faísca ali, mas isso também é resultado do fogo que nos purifica para justamente nos fazer melhores. Ó Senhor Jesus. E a imersão, ela também falava justamente isso. Na imersão ao todo, ela falava em membros que eles praticam, né? Membros que realmente funcionam. Senhor Jesus. O ponto 2, ele fala o seguinte: Deus queria que todo o seu povo que saiu do Egito fosse sacerdote, mas isso não foi possível por causa do pecado da idolatria do bezerro de ouro. Com a igreja, Deus quer realizar o sonho de todos serem sacerdotes, membros que funcionam. Senhor Jesus, ao ponto 3 fala assim: na igreja Deus quer que todos venham a Ele e atuem sem classe intermediadora, para compartilhar, servir, orar, batizar. O ponto 4, como membros do corpo de Cristo, precisamos da palavra, nutriente, que unida ao Espírito, oxigênio, faz a combustão acontecer, fornecendo-nos energia para pregar o Evangelho do Reino, edificar a igreja e trazer o Senhor de volta. Por isso deixemos a palavra circular como vida entre nós. O ponto 1 fala assim: a obra dos nicolaítas faz com que haja na igreja aqueles que conhecem a palavra de Deus e lidam com os assuntos espirituais, clero, enquanto os demais cuidam dos assuntos seculares, leigos. Não é assim na igreja, pois todos são membros do corpo de Cristo, absorvem a palavra e devem atuar na obra do Senhor. Ou seja, a imersão em geral, a palavra, ela vem falar justamente isso: membros que funcionam, que praticam a obra do Senhor. Não é que por nós mesmos essa obra ela vai ser completa. Não é por nós mesmos que essa palavra ela vai avançar. Não é por nossa capacidade que as pessoas nas ruas elas vão receber essa palavra e vão receber a Cristo. Não, mas é justamente por meio dessa palavra. Nós temos que usar hoje as ferramentas que o Senhor tem nos dado. A casa de adolescentes, a imersão, a comportagem, o posso orar por você. Tudo isso são ferramentas que impulsionam o Evangelho. E o Senhor tem nos dado isso em nossas mãos. Só basta nós usarmos hoje. É por isso que o irmão falou, e da mesma forma eu digo: como é bom a comportagem, como é bom viver nesse viver. Senhor Jesus, né, um viver que nós temos ali a total clareza do que estamos vendo, né? A palavra ela vem falar também no limite diário, a palavra ela vinha falar sobre crer para ver. Não é ver para querer. Precisamos primeiro crer e a partir disso vamos ver as coisas acontecendo. Porque se quisermos apenas ver, né, a palavra avançando para depois crer nessas palavras, isso não é possível. Precisamos crer que essas palavras realmente fazem a obra para ver essa obra acontecendo. Senhor Jesus, nós vemos as pessoas sendo salvas. Os irmãos mostraram aqui o exemplo do cego que viu. Por quê? Porque ele creu.
Senhor Jesus. Ou seja, precisamos crer para ver tudo isso acontecendo. Se nós queremos ver hoje o Evangelho avançando, se nós queremos ver hoje essa palavra chegando a todas as nações e a todas as pessoas, para que todas essas pessoas possam aceitar ao Senhor, nós precisamos crer que essa palavra faz a obra. Amém. Amém. Lá na casa de adolescentes, né? Quando a gente foi sair para oração, que o grupo era eu, não me lembro mais quem, né? Mas do outro lado tinha Stephanie, Rebeca, Esther. Rebeca estava não? Era Rebeca, Esther e outras pessoas. Aí, né? A gente já ia saindo, né? Da casa. Aí pronto, a menina chamou a gente pra gente já ir fazendo imersão, a gente foi fazendo, passou um pedacinho, aí Assis, vão logo porque vocês têm pouco tempo, tem só meia hora. Aí, né, a gente continuou até terminar a imersão, compartilhamos um tempinho, né, 10 minutinhos para menos, a gente fez essa imersão, a gente foi sair, né. Irmãos, a gente, no início, né, a gente viu um idosozinho, que ele não escutava muito bem. Só que aí, né, a mulher disse assim, ele não escuta muito bem, não. Aí a menina já ia embora e disse assim, não, bora lá. O importante é a gente orar, não é ele escutar. Ó Senhor Jesus. A gente foi saindo, tudo deu certo. Então, irmãos, a gente não deve ser de muitas palavras. A gente só deve ser simples e obedientes. Amém. Chega, Lelo, ainda falta você, velho. Amém. Rapaz, você viu, né? Casa de velho como é um negócio. Mas olha, a gente sabendo que nossa casa era de velho, a gente contratou uma equipe de um povo mais fornido, entendeu? Então, queria agradecer a Seição, a Fabiano, a Toinha e a Vera que estiveram ontem à noite ajudando a fazer o jantar. A Madalena, foi uma equipe, né? Graças a Deus por isso. Para mim é um prazer recebê-los, sempre é um prazer. Ontem houve uma brincadeira, na verdade uma apresentação, né? Do grupo que tinha a seguinte pergunta, o que é que você gosta de fazer? E eu falei, quando chegou minha vez de me apresentar, eu disse que gostava de viver momentos como aqueles. Porque, de fato, a minha alegria é essa mesmo. É ter momentos como esse na vida da igreja. A Toninha estava falando ali atrás, nunca mais a gente teve, né, uma comunhão, nos juntou todo mundo. Às vezes a gente almoça junto, vai para o sítio, alguma coisa a gente nunca mais foi. Mas essa casa de adolescente é um momento muito bom, muito interessante. Né, o fato de conviver com esse povo mais jovem também ajuda a gente a crescer demais. Graças a Deus. Né, eu peço desculpas por alguma coisa que, de fato, não saiu a contento. E eu sei também que a dormida não foi assim muito, né, confortável. Era muita gente e pouco espaço, apesar da casa lá de casa ser grande, mas foi bem justinho. Teve gente que se dispôs a dormir no sofá no meio da noite. Não estava mais no sofá, já tinha desaparecido, eu não sabia nem para onde tinha ido. Enfim, acabou voltando para uma rede lá na área, né? Então, assim, mas eu costumo dizer assim, é uma noite, a gente passa de qualquer jeito, né? A gente tem a vida toda para dormir confortavelmente em nossas casas. Graças a Deus por a gente ter uma casa que o Senhor pode usar em favor dos jovens e dos adolescentes. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão sendo injustos comigo. Eu ainda continuo com mais de 20 anos. Ainda não sou velho. Só em outubro que eu vou ficar velho, né? Em outubro, porque vou completar 60 aninhos, né? Mas assim, eu também não estou saudável, né?
Faz uns 4 dias que eu não estou bem. Meio gripado e tendo febre. Mas graças a Deus por tudo, né? Esses jovens dão muito trabalho. Muito trabalho, né? Mas fazer o quê? Dadinho não trouxe a chibata que eu pedi. Agora sim, eu queria dar uma ideia aqui para os irmãos que organizam assim, arrumar uma forma de aumentar o tempo que os jovens ficam na rua. Porque meia hora, aí eu vi um monte de jovens sentados lá em uma calçada lá, imergindo, mas meia hora para você, tem que imergir antes. Você tem que imergir antes para em meia hora você tá contatando as pessoas. Eu gosto de produção, né? Produção, entendeu? Aí se mas aí meia hora, você gasta 10 minutos ou mais imergindo, aí ficou o quê? E imerge, porque não imergiu lá. A gente não estava imergindo lá na casa. Então, assim, que possamos ter mais tempo. O nosso objetivo é levar o Evangelho do Reino às pessoas, e o Senhor nos deu o meio, que é por meio de oração. Então, tudo é o meio. O ponto final, o objetivo final é orar pelas pessoas. A casa de adolescente é só o meio que se usa para orar pelas pessoas. Então, assim, que nós possamos nos aperfeiçoar nisso aí. Tem muita gente precisando de oração. Como os jovens compartilharam aí, né? Gente chorou, gente ficou arrepiado, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Quando nós oramos pelas pessoas, elas recebem. É como se o Espírito entrasse nelas. E elas são transformadas mesmo. Então, graças a Deus por tudo. E Jesus é o nosso Senhor. Levantar, vamos orar para a gente encerrar a reunião. Então os pais, né, fiquem atentos, né? Tá bom? Os pais que vão enviar os filhos para a conferência, tá bom? Tenham comunhão e aí vejam essa questão, tá bom? Não deixe, fique atento às datas, para a gente não passar despercebido, tá bom? Oi. Vilma de Farias. O bairro Vilma de Farias, amanhã vai receber uma equipe de evangelistas. Eu estava entrando hoje no salão, no local de reuniões. Aí eu acho que fui procurado por uma jovem. Falou, ei, no final da reunião não esquece não que Esté está completando um ano, a gente quer orar, não sei o quê. Tá bom? Então não sei quem foi, mas quem... Foi Lídia? Certo. Então, eu quero convidar a Esté aqui e quero convidar as adolescentes e os adolescentes para orar com ela. E por ela. Amém? Podem vir. Só uma hora, um irmão e uma irmã. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor tem dispensado a nós, tem nos mantido, Senhor, vivos. Senhor Jesus, obrigado por ter nos curado da cegueira. Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, de toda morte,
de toda cegueira. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a continuar vendo, ó, o que o Senhor está vendo. Senhor Jesus, continuar crendo, Senhor, na Tua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelos adolescentes, pelos jovens que o Senhor tem levantado, Senhor, em nosso meio, tem levantado, Senhor, em toda a terra. Obrigado, Senhor, por cada um. E toda a terra, Senhor, se encha, Senhor, de adolescentes, de jovens, que ame, Senhor, a Tua vontade, que ame a Tua pessoa, que forme, Senhor, esse exército que trará o Senhor de volta. Senhor Jesus, e quanto a nós, Senhor, nos dá um coração de amor, um coração, Senhor, de ajudador, de apoiador. Senhor Jesus, para não criticarmos, mas, Senhor, para ajudarmos, cooperarmos no que, Senhor, for necessário. Oh, abençoa toda a igreja, abençoa todos os irmãos, abençoa nossos convidados. Leva-nos, Senhor, para casa em paz e em segurança, que a Tua presença nos acompanhe. Jesus é o Senhor. Amém.